Boa tarde. Novamente estamos começando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, continuando com o tema Desafios Afligentes. Lembrando sempre que é possível deixar perguntas, dúvidas, tanto na página aí do Facebook, quanto também depois, quando o vídeo for publicado no nosso canal no YouTube. Vamos aqui para a introdução do nosso tema, que sempre associa o comentário extraído da obra de Emmanuel, que tem servido de ponte para em seguida estabelecermos o início do nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Ultimamente temos abordado o livro O Despertar do Espírito. Estamos no capítulo 9, que se intitula Desafios Afligentes. Vamos para a introdução do nosso estudo. Extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Comentário que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Nós separamos esse trecho. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Vamos fazer aqui alguns comentários desse texto e estabelecer a ligação com o nosso tema dessa tarde. Emmanuel aqui sempre nos convida às reflexões profundas, ao exame apurado dos textos bíblicos que nos provocam nessas reflexões a busca do autoconhecimento, do despertamento do espírito em termos de consciência imortal. Por isso ele inicia aqui dizendo: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. Vamos analisar essa primeira frase. Emmanuel está nos dizendo aqui que se de fato nós estamos nos abrindo à aceitação do conteúdo das boas novas trazidas por Jesus, invariavelmente nós somos convidados a um trabalho de renovação, de percepção diferenciada da vida, de um entendimento novo sobre a experiência reencarnatória que estamos vivendo. Por isso ele diz que aceitar o cristianismo é renovar-se, é entrar numa linha de modificação profunda. Por isso ele acrescenta, para as alturas, e só o clima do serviço. Vamos analisar linha a linha. Renovar-se para as alturas, porque significará sensibilizar-se à percepção da vida em termos de espiritualidade elevada. Que em seguida vem, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Vamos analisar essa parte final. Só o clima do serviço, porque de fato, a partir do conhecimento do Evangelho do Cristo, da sensibilização a Ele, o que vai fechar o círculo desse processo de renovação em nós é a vivência, a prática do conhecimento, que aqui ele usa a frase clima do serviço. O serviço aqui é a vivência do que o Evangelho nos concedeu. E qual vai ser o resultado disso? Reestruturar o nosso espírito e santificar-lhe o destino. Entendamos aqui santificar como espiritualizar as metas, os objetivos da nossa vida, colocado aqui como destino.
Então, isso que Emmanuel aqui comenta é base estruturante da psicologia espírita que Joana de Ângeles trabalha. É por isso que na introdução de todas essas obras do Evangelho comentado por Emmanuel, há uma nota do Espírito Joana de Ângeles, deixando de forma clara e evidente o conteúdo psicológico que existe nas obras de Emmanuel e que na série psicológica de Joana de Ângeles nós conseguimos dar prosseguimento. Vamos então analisar Desafios Afligentes, continuação. A luta é o elemento indispensável para o crescimento interior do ser humano. O desenvolver-lhe das aptidões adormecidas, o recurso precioso para o seu engrandecimento. Isso está no capítulo 9 do livro O Despertar do Espírito que estamos analisando. Vamos aqui fazer alguns comentários. A luta é o elemento indispensável. Não há como fugir dele. Para o crescimento interior do ser humano. Não é a luta contra outro ser humano. Não é a luta contra as questões que podem nos afligir de ordem material. É a luta que nós somos convidados a travar conosco mesmos, para o nosso crescimento interior. E essa luta, ela é tão importante e definidora, porque é a batalha com o nosso passado de erros, de desequilíbrios, de vícios que estão inseridos no nosso inconsciente profundo. Então, é indispensável essa luta para o crescimento interior do ser humano. O desenvolver-lhe das aptidões adormecidas. Exatamente por isso, porque o nosso passado de descumprimento, de descompromisso com as leis divinas, estabeleceu uma espécie de névoa, ou até mesmo de lama, que nos prende em termos de despertamento espiritual e impede que as sementes provenientes da divindade que existe dentro de cada um de nós se desenvolva, floresça, se expanda e comece de fato a direcionar a nossa vida nos objetivos de plenitude que nos foram assinalados no Evangelho do Cristo. Então, o desenvolver-lhe das aptidões adormecidas se refere ao potencial inato que cada um de nós traz em termos de bondade, de caridade, de todas as virtudes provenientes do Cristo interno que está em cada um de nós. O recurso precioso para o seu engrandecimento. Então, essa luta, essa batalha que nós temos que enfrentar e que é indispensável para o nosso crescimento interior. Por isso, continuando, a luta que aguarda o ser humano é longa e sem quartel, facultando-lhe a realização dos objetivos existenciais, mas também
daqueles outros de natureza espiritual. Então, voltando a aprofundarmos essa compreensão dessa luta, Joana nos diz que ela é longa e sem quartel. O que significa isso? Significa que ela não tem lugar definido. Ela não está em coisas, em situações. Por exemplo, ela não está nessa pandemia que está havendo aí. O medo, a aversão que nós temos a essa pandemia externa a nós, é resultado da imaturidade emocional, espiritual, que ainda guardamos conosco, com a qual nós ainda nos identificamos. Os problemas de fora têm o peso e a intensidade da nossa falta de recursos internos para o enfrentamento. É exatamente para desabrochar em nós esses fatores internos que estarão nos fortalecendo a quaisquer enfrentamentos no campo material que nós temos que resolver conosco mesmos. Então, essa luta é longa e não tem lugar definido, porque é contra as correntes, os grilhões que nós trazemos do nosso passado espiritual. Continuando, facultando-lhe a realização dos objetivos existenciais, mas também daqueles outros de natureza espiritual. As dificuldades e os travamentos que nós trazemos do nosso passado complica e dificulta tanto os objetivos de ordem existencial ou material, como também, sobretudo, os de natureza espiritual, estabelecidos no aperfeiçoamento, no despertamento dos valores e das virtudes que trazemos em nós. Tudo isso é o resultado de ainda não termos vencido a luta contra os grilhões do nosso passado. Então, não poucas vezes, metas e objetivos de ordem pessoal, como o estabelecimento em determinada profissão, como a superação de determinados problemas econômicos, são obstruídos, são dificultados devido à nossa imaturidade psicológica, devido ao passado mal resolvido dentro de nós, que fica sabotando as possibilidades, as oportunidades que a vida nos traz no campo material mesmo, fora as dificuldades de natureza espiritual. Continuando. A busca do ser interior, que se liberta das paixões, constitui a grande luta da vida, erguendo-o das baixadas dos desejos mais perturbadores no rumo dos patamares elevados da consciência. Essa luta que esse capítulo aqui nos chama tanto a atenção, do ser interior, a busca do ser interior que se liberta das paixões, constitui a grande luta da vida. Então, os dragões, os grandes obstáculos que temos que enfrentar na nossa vida pessoal, na nossa passagem pela Terra, por esse mundo de provas e expiações, as dificuldades maiores, a luta que nós temos que vencer e que definirá tudo, não está fora de nós, está dentro de nós.
resolvidas as questões internas em nós, as questões de ordem material espontaneamente se resolvem. E as verdadeiras conquistas da vida, que são as do espírito imortal, se estabelecem. Para isso, é necessário erguermos-nos das baixadas dos desejos mais perturbadores. Essas baixadas e os desejos perturbadores, eles se vinculam a todo um passado dentro de nós que precisa ser resolvido, transcendido completamente. Que é esse o objetivo maior da renovação que o Evangelho do Cristo objetiva para todos nós. Porque o resultado disso será alcançarmos patamares elevados da consciência. E isso devemos ver como sinônimo da conquista de satisfações, de vivência em termos de plenitude, de bem-estar, que de forma nenhuma é comparável aos de puramente ordem sensorial ou material. Esses patamares, essas partes mais altas da escada que nós somos chamados a subir, eles começam com os enfrentamentos internos propostos pelo Evangelho do Cristo e que aqui são trabalhados de um ângulo mais variado dentro da série psicológica de Joana de Ângeles. Continuemos. Todo um conjunto de observâncias surge, convidando a sua sábia utilização, que vai alçando o pensamento e a emoção a mais elevados e nobres níveis de libertação dos desejos e das conquistas de um dia efêmero. Esse conjunto de observâncias, convidando a sábia utilização, ele é algo que nós temos que estar trabalhando dia a dia, paulatinamente. É a maneira espiritual de harmonia com as leis divinas, em que passamos a observar acontecimentos e ocorrências, situações e desafios no nosso dia a dia, procurando atentar para a perspectiva espiritual, imortal que a doutrina espírita nos revela de nós mesmos, modificando paulatinamente a nossa maneira de interagir com o mundo material. Isso vai alçando o pensamento e a emoção a mais elevados e nobres níveis de libertação. Então, dia a dia nós vamos trabalhando essa perspectiva nova de encarar fatos, ocorrências, acontecimentos. Isso vai deixando, em termos de novos condicionamentos, de novos hábitos, construído pelo pensamento e a emoção, agora direcionada de uma forma nobre, elevada.
E essa última frase que Joana diz que é bem interessante. E das conquistas de um dia efêmero. Aqui tem duas conotações que nós podemos analisar. A primeira delas é de que no dia passageiro e rápido, nós podemos e devemos estar estabelecendo essa perspectiva nova. Mas também devemos ter sempre presente a existência humana, a nossa própria encarnação, como um dia rápido, um dia efêmero, no qual nós estaremos trabalhando dia a dia essa perspectiva de espírito imortal ao interagir e observar a vida. Prosseguindo. Desperto para a realidade e disposto a enfrentá-la com tranquilidade, sem fugir dos fenômenos naturais, do processo existencial, é possível desenvolver o amor e a alegria de viver. Vamos aqui fazer algumas observações para aproveitar bem esse conteúdo. Está desperto para a realidade e disposto a enfrentá-la com tranquilidade, é algo que surge na medida em que nós passamos a ser espíritos mais atuantes na percepção, na perspectiva da imortalidade que a doutrina espírita nos presenteou através dos conceitos imortalistas trazidos na essência do Consolador prometido por Jesus. Então, perceber-se como um espírito em trânsito pelo corpo, entender a realidade da vida imortal e trabalhar esse entendimento e essa nova maneira de viver desde a encarnação é para naturalmente já nos dar um certo estado de tranquilidade, de serenidade, de confiança, por não estarmos mais submetidos às vicissitudes e mudanças frustrantes que o mundo material sempre traz e que para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade do conhecimento da verdadeira natureza da vida, sofrem tanto, se atormentam tanto. Mas nós, que temos sido presenteados com esse tesouro de valor incalculável, que é o entendimento da imortalidade da alma, da justiça de Deus, da misericórdia divina, como a doutrina espírita nos dá. E fechando esse argumento, é dito: é possível desenvolver o amor e a alegria de viver. E de forma plena, porque para as pessoas que ainda pensam que são apenas um corpo condenado à morte, a vivência dos sentimentos elevados como o amor ou a alegria plena de viver normalmente é muito sabotada, é muito fragilizada pelas vicissitudes da experiência humana. Mas quando nós resgatamos a luz da doutrina espírita, trazendo
o entendimento da imortalidade da alma para o nosso dia a dia, aí nós temos, se de fato quisermos, a possibilidade de viver sentimentos de forma intensa e plena e de ter a própria experiência da vida no nível de alegria ou de serenidade que de outra forma não seria possível conseguirmos. A partir dessa parte, no capítulo que estamos analisando, capítulo 9 do livro Despertar do Espírito, que é de desafios afligentes, é começado a análise agora do desafio atinente às questões da velhice do corpo. Nós iremos analisar alguns slides aqui, contextualizando, claro, com aspectos que podem se aplicar a qualquer um de nós e a qualquer idade. O medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração. Esse texto, que faz parte do capítulo 9, está na página 187 do livro Despertar do Espírito. Hoje é um grande índice dentro do quadro enorme dos processos de depressão que a humanidade vive, as questões atinentes aos idosos, aqueles que se consideram, nessa fase, como tendo perdido, de uma forma muito abrangente, satisfações e realizações da sua vida. Sobretudo devido, como o texto aqui coloca, à percepção da vida como uma experiência única, onde aqueles que chegam a determinada idade mais avançada aumentam e intensificam frustrações e medos face à proximidade da morte física. E é por isso que Joana coloca aqui: o medo da velhice é muito cruel e torna-se um verdadeiro tormento. Mas aqui é bem específico. Para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração. Por isso é tão importante estabelecermos o quanto antes na nossa caminhada encarnatória a percepção, o despertamento da consciência, o entendimento da existência no corpo como uma das inúmeras existências que já tivemos e que ainda iremos ter. Continuando. A prática de exercícios correspondentes à faixa etária. Alimentação bem orientada e saudável. Pensamentos edificantes, leituras enobrecedoras. Atividades gratificantes constituem cardápio excelente para uma idade avançada tornar-se plena. Aqui Joana faz uma síntese de fatores humanos e positivos que já dão uma ajuda muito grande à experiência da idade avançada de uma forma mais positiva e leve. Então a enumeração aqui é bem a propósito e muito atual. Prática de exercícios, alimentação bem orientada e saudável, pensamentos edificantes, leituras enobrecedoras, atividades gratificantes. Ora,
Normalmente as pessoas que conseguem alinhar nos seus hábitos diários a proposta que aqui é colocada, normalmente são pessoas que já estão levando a sério as questões espirituais da vida, que já percebem que há uma série de valores equilibrados que precisam ser colocados em prática o mais breve possível. Porque não se pode deixar para fazer isso quando se já está com a idade avançada e os vícios e hábitos de desequilíbrio já se estruturaram ao longo da existência do corpo. Aí não vai dar certo. Continuando. Provavelmente, a superação das paixões, dos apetites sensoriais, das rivalidades infantis, das ambições desordenadas, leva o indivíduo a buscar silêncio e oportunidade para viver consigo mesmo. Então, é natural que ao estabelecermos um compromisso de uma vida mais equilibrada, enseja e provoca aberturas para a busca da meditação, da percepção da vida em termos de uma realidade que não se limita ao corpo. E que enseja, como Joana coloca aqui no final, leva o indivíduo a buscar silêncio e oportunidade para viver consigo mesmo. Essa oportunidade, de fato, só é plenamente conseguida quando os valores do campo emocional já estão relativamente sob domínio do espírito, através de uma forma mais espiritual de observar a existência no corpo. Não queremos com isso dizer que só os espíritas o conseguem. Qualquer um consegue. Mas não podemos deixar de assinalar que na revelação espírita nós temos um rico material que ajuda e facilita muito as coisas. Continuando. A vida física tem um significado extraordinário, que é o de enriquecimento interior, preparação para a imortalidade, conquista de patamares mais elevados para o pensamento e para o sentimento, no rumo da plenitude. Aqui, outra vez, Joana volta a considerar e fazer observação direcionada mais propriamente para nós, que já usufruímos o contacto planificador com a doutrina espírita. Então, a vida física tem um significado extraordinário. E é o do enriquecimento interior. Enriquecimento interior, meus amigos, é conquista de virtudes, é superação de vícios, é modificação de hábitos e condicionamentos que a nossa consciência não aceita. É a conquista de degraus, de patamares cada vez mais elevados para o pensamento e para o sentimento, no rumo da plenitude, que é o objetivo maior proposto nesse trabalho de divulgação e de estudo das obras de Joana de Ângeles. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. Viver integralmente, cada momento, desenhando o próximo com atividades renovadoras e espírito de combate, experienciando alegria e paz
em todos os instantes, sem consciência de culpa por ações infelizes que podem ser reparadas. É delineamento sábio e saudável que todos devem empreender. Muito importante aqui fazermos algumas breves interações com o texto. Então, Joana nos propõe viver integralmente cada momento, por mais desafiador que seja esse momento, como esse que estamos tendo agora. Há muito é falado proverbialmente o tipo de expressão. Quando isso passar, aí eu vou... Veja, a proposta de integração do nosso espírito em termos de aprendizagem, de crescimento, de evolução, ele utiliza todas as circunstâncias e momentos de forma positiva e benéfica. Mesmo esses momentos que nós estamos vivendo atualmente. Inclusive, é bom que aqui se realce, independente de situação emocional, econômica, não tenham dúvidas. Tem pessoas ricas de facilidade material e que estão vivendo esses dias num nível de tormento tão grande. Tem pessoas que mal, muito mal, têm para se alimentar. E vivem em termos de consciência uma paz, inclusive um agradecimento a Deus pela própria vida, que faz inveja a qualquer um desses ricos e potentados. Então, viver integralmente cada momento é fundamental. E nós devemos estar vivendo cada dia, mesmo diante das dificuldades, dos medos, das frustrações, em termos materiais, que essa pandemia tem nos causado. E por isso continua Joana, desenhando o próximo, com atividades renovadoras e espírito de combate. Então, o bom aproveitamento do dia de hoje, no que é possível, propicia um campo de energias e de possibilidades positivas para os dias que vêm à frente. E ela continua, inclusive aqui destacando bem essa expressão, e espírito de combate. A gente aqui não poderia deixar de lembrar daquela frase do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os espíritos que estão em planos espirituais de trevas, contra as influências espirituais nocivas que poderiam encontrar sintonia em nós. Essa é a grande luta. E continuando, experienciando alegria e paz em todos os instantes. Nós temos esse direito, meus irmãos, meus amigos, de estar vivendo níveis de alegria e de paz íntima, mesmo que tenhamos cometido erros, como ela diz aqui, sem consciência de culpa por ações infelizes. Nada de consciência de culpa. Consciência de responsabilidade. Claro que todos nós já erramos no passado, inclusive nessa vida. Grande maioria de nós.
mas somos chamados a observar as experiências mal logradas com responsabilidade de não repetir o erro. Mas, independente disso, está em termos íntimos, com alegria e paz. Continuando o texto. Por ações infelizes que podem ser reparadas. É delineamento sábio e saudável que todos devem empreender. Então, é meta, é objetivo que todos nós devemos empreender. E quando, por algum motivo, viermos a nos sentir culpados, estabelecendo campos de remorsos e de sofrimentos internos, estejamos atentos. Precisamos lutar contra os dragões do nosso passado. E que muitas vezes abrem portas para estados de inquietação e de infelicidade íntima, sem qualquer base, porque não resolvem nada. Vamos aqui para o último texto dessa tarde. O homem que se autodescobre não mais permanece na indecisão, cultivando pensamentos perturbadores em atitude masoquista, mas empreende a marcha pela busca da autorrealização e da total harmonia íntima. Esse é o último texto que nós vamos comentar. Começando pela primeira linha. O homem que se autodescobre não mais permanece na indecisão. Como é isso? Essa indecisão é bem característica da natureza humana que ainda não se espiritualizou o suficiente, que ainda não trabalhou o despertamento de consciência que deveria ter trabalhado. É isso que leva esse estado de indecisão. A determinado dia nós nos sentimos de um modo. Surge alguma situação imprevista e essa situação derruba o nosso estado íntimo. Nós passamos a ter altos e baixos em termos de emoções, de sentimentos ao longo do dia a dia. Às vezes temos certeza de uma meta, de um objetivo. No outro dia, modificamos sem nem entender as razões pelas quais tínhamos pensado de modo diferente antes. Para que nós possamos estar numa linha de harmonia e de equilíbrio, sem esse estado de indecisões, é necessário que o trabalho de espiritualização, de busca do si, do despertamento do Cristo interno em nós, esteja sendo feito cada vez mais paulatinamente, profundamente, para que um certo nível de calma psíquica, emocional, faça com que nós sejamos mais donos de nós mesmos. Por isso Joana aqui diz, permanece na indecisão, cultivando pensamentos perturbadores em atitude masoquista. Como é isso? Isso é o seguinte, ao longo de inúmeras frustrações que trazemos do nosso passado encarnatório, nós somos expertos em sofrimento, inclusive no sofrimento masoquista, que é impor o sofrimento a si mesmo e que indiretamente acaba afetando as pessoas que convivem conosco. E isso muitas vezes só se para
ou a custo de uma terapia longa e prolongada com um psicólogo, ou só para se levarmos a sério o nosso despertamento espiritual. Para parar de gostar de sofrer. Mas, continua Joana, empreende a marcha pela busca da autorrealização e da total harmonia íntima. Vamos comentar aqui só esse último trechinho para encerrar o nosso estudo. A busca da autorrealização e da total harmonia íntima significa harmonia com a Boa Nova, com o Evangelho do Cristo, com a vivência do Espírito em termos de consciência imortal, de podermos, de uma vez por todas, aproveitar a nossa encarnação, na qual tivemos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, de fazer dela o marco definidor de uma nova caminhada existencial, de forma mais intensa e plena, de satisfação e de paz pela nossa integração com as leis divinas. Essa busca de autorrealização e de total harmonia íntima que é propósito desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Aqui concluímos esse capítulo e, posteriormente, a gravação desse vídeo estará no nosso canal no YouTube. Obrigado aí, visite o nosso canal e se inscreva. É o canal José Soares de Melo Filho. Temos lá mais de 200 vídeos de programas e de estudos que já realizamos. Muita paz.